Bate-papo de graça com o pastor Querubino. Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o bate-papo de graça é com ele, nosso amigo evangelista Paulo Castelar. Paulo Castelar, que esteve conosco em algumas cidades, onde missionária Ana e eu estivemos trabalhando no reino de Deus. E eu vou deixar ele se apresentar, para que você que não o conhece possa conhecer essa figura ilustre que está aqui comigo. Tá certo, meu irmão? Amém? A paz do Senhor para todos que estão nos assistindo aí. A paz do Senhor para o pastor André Querubino, Amém. Um amigo de longas datas, que... Eu acho que uns 10 anos aí, por aí, Por mais aí, ou menos, mais ou menos. E como ele pediu para me apresentar, sou servo do Deus Altíssimo, congrego ali na Igreja Congregacional Parque Zusamota, hoje sendo dirigido pelo pastor Osíris, pastor a qual o pastor André veio substituir aqui na igreja do Parque Santa Rosa. Parque Santa Rosa, isso aí. E nós estamos lá, cumprindo aquilo que Deus nos mandou, nos proporcionou, e é isso, É caminhando a cada dia, Amém. Fazendo a vontade de Deus e levando a palavra dele, que é mais importante, Verdade. Eu estou ali na igreja um certo tempo, casado com a Jaqueline, missionária Jaqueline, Castelar, pai do Ítalo e da Paula. Benção. E é interessante que a nossa amizade começa no campo missionário, O pastor Osíris, que foi citado aqui agora há pouco, há uns anos atrás, ele havia me pedido para treinar alguns irmãos aqui da igreja que tinham desejo de fazer missões. Então aí foi o presbítero Joilson, que qualquer dia nós vamos trazer aqui, a missionária Rita, o diácono, hoje diácono Josiel, com a sua esposa a missionária Luísa, o Arthur com a missionária Prícila, Rodigelson, uma turma aí que Deus foi abençoando, e em uma destas viagens, nós ficamos conhecendo ali o Paulo Henrique Castelar, e graças a Deus, eu louvo a Deus pela amizade dele, de todos os que eu citei aqui, porque foram bênçãos e são bênçãos em nossa vida. Uma coisa interessante que eu gostaria de frisar aqui é que Deus muitas vezes nos constrange a fazer a tua obra, e uma coisa eu posso dizer, dá um frio na barriga, dá um certo medo, sim, mas o medo é porque a gente ainda não tem muita experiência, mas à medida que nós vamos praticando a obra de Deus, você vai vendo Deus sempre perto, E nós estávamos ali naquela cidade bem distante, não conhecíamos muitas pessoas ali, e com o tempo Deus foi nos acrescendo de amigos que nós podemos dizer que são, assim como o evangelista Paulo, uma extensão da nossa família, Paulo? Graças a Deus tivemos a oportunidade de levar ele lá em Almenara. Andamos bastante com o pastor. E um fato interessante que do pastor, da primeira vez que eu conheci ali em Teófilo Otoni, até então só ouvia falar do pastor André. Quando eu chego lá, pastor André Querubino, aí almoçamos lá. Eu sei que no período da tarde eu falei assim, eu estava na ordenação à palavra do Senhor, lá em Volta Redonda, Eu lembro que eu falei com o pastor quando ele entrou, pastor fortão, com a cara ali meio fechada, meio séria, ali fechada. Eu falei assim, meu Deus do céu, esse pastor aí deve ser bem caxia ali, tadinho das ovelhas, Mas depois que passamos a conhecê-lo, vimos que é uma pessoa com coração bom. Amém. Uma pessoa que tem o prazer de ganhar almas, pastor? É verdade. É interessante, o pastor antes falou do crescimento, da experiência, e é uma coisa gradativa, Quando a gente começa na obra do Senhor, tendo alguma responsabilidade, a gente pensa assim, não vou conseguir.
mas Deus capacita, né? Ele escolhe, capacita e Ele que está no comando de tudo, né? A verdade é que nós não temos a dimensão daquilo que Deus quer fazer. Verdade. Nós, muitas vezes, estamos tão envolvidos com o nosso dia a dia que a gente só consegue ter uma visão daquilo que nós estamos acostumados. E nós limitamos nós mesmos, né? Verdade. Porque nós temos que se entregar para Ele. E quando a gente se entrega para Ele, a gente começa a ver milagre acontecendo a todo tempo, né? Maravilha. Mas, Paulão, vamos lá. Eu quero matar uma curiosidade minha aqui. Eu gostaria. Não aperta muito não, pastor. Não, vou apertar não. Fica tranquilo que o bate-papo descontraído aqui é bênção. Você nasceu no lar evangélico ou não? E, se não, como se deu a sua conversão? Não nasci no lar evangélico, né? Mas os meus avós paternos, meu avô João Castelar e Maria Nila Castelar, eram evangélicos. Meu avô era praticamente um missionário. Meu avô tinha uma pequena deficiência nos pés, né? Eu lembro que todo domingo, quando a gente ia para a casa dos avós, após o almoço, o vovô pegava um violão e o vovô tocava. Benção. E saía ali para Outeiro, Padia, algumas localidades no interior de nossa cidade, de São Fidélis, né? Ele era um missionário, ia levar a palavra de Deus. Aí passamos a frequentar com mais frequência a casa dos avós, né? E ali meus primos frequentavam a Igreja Batista, a qual comecei a frequentar na Igreja Batista da Coroa, né? Até na época o saudoso. Aqui em Campos ou lá em São Fidélis? Em Campos, aí no bairro Coroa ali. Sim. Saudoso pastor Ismael, né? E nessa idas e vinda eu fui frequentar na Igreja Batista do Parque Alvorada, né? Ali eu tinha uma experiência de ajudar a construir aquele templo, onde hoje está ali, né? Está ali na Zusa Mota, na mesma rua da Congregacional, né? Eu ainda criança, antes de ir para o colégio, ia lá abrir alguma sapata, né? Aproveitar ali o lanchinho que as irmãs levavam, né? E ali me batizei, né? Ali eu me casei com a missionária Jaqueline, 15 de dezembro de 1990. Levei um tempo afastado, 10 anos afastado dos caminhos do Senhor, né? E louvo a Deus que o Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que está sempre de braços abertos, não só para mim, mas para todos, né? E Ele me deu uma nova chance. Dia 22 de maio de 2000, né? Eu me reconciliei ao Senhor Jesus Cristo, voltei, né? Ele me aceitou, me reconciliei na festividade de aniversário da nossa igreja, né, na Zusa Mota, na pregação do pastor Helder, né? E graças a Deus, né, 22 anos estou ali. Firme na presença do Senhor, aonde a gente não deveria nunca ter saído, né? E aqueles que não estão, têm que vir para o tem que voltar. Caminho, que a volta de Jesus está próxima. É verdade. Quero aproveitar, assim, se você quiser falar, porque às vezes tem muitas coisas na caminhada nossa, principalmente quando é no início, assim, que às vezes nos aborrecem, né? E a gente acaba tropeçando aqui ou ali e acaba saindo da presença de Deus. Alguma coisa nesse sentido te aborreceu ou você mesmo... com relação ao meu afastamento, frieza mesmo espiritual, né? Porque a gente não pode nem botar a culpa na igreja, a culpa, culpado do esfriamento é a gente mesmo, né? Entendi. Porque Deus ele nunca se afasta da gente, Ele está sempre ali. Mas na época do ano 90, né, antes do meu casamento, eu estava indo em outras igrejas, né, na Assembleia, na Presbiteriana. E a Igreja Batista, naquela época, uma igreja tradicional, né? E não aceitava muito bem. Não gostava que a gente batista visitasse outras denominações. Entendi.
Aí eu lembro que foi uma comissão me visitar, né? Aí falando o porquê da minha ausência ali, né? Aí dali daquela conversa ali eu fui excluído. Eu fui excluído, mas não foi por causa assim, foi por minha causa mesmo, porque esse afastamento, mesmo sendo excluído de uma denominação, mas se eu tivesse firme, né, no Senhor Jesus Cristo, firme ali mesmo, eu procuraria outra igreja de imediato, né? Mas só que não, né? Ali já estava frio, né? O Espírito Santo já não estava mais falando no meu coração, aí, né? A gente dá lugar, né? Dá lugar. Muitas vezes, né? Às vezes também um pouco de imaturidade, né? Não sei, a gente, quando é muito jovem... Era novo, né? Eu já passei por isso, né? Você está falando aí, né, de ajudar na construção da igreja, eu já passei por isso, lá na Igreja do Paraíso. Na minha juventude também eu tive muitas indas e vindas, né? Mas no meu caso era porque não era culpa da igreja, não era culpa de nada, era mesmo, no meu caso, imaturidade, não tinha aquela firmeza, conhecimento na palavra, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de nos libertar, né? Porque quando nós a lemos, nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus e Ele fala conosco. Então, às vezes os jovens, pelo menos na minha época, né, não todos, a gente não pode generalizar, mas eu mesmo era uma pessoa que não me dava muito a leitura da palavra, aquela coisa toda, então vivia mais um oba-oba, né? Então não tem muita firmeza. Mas a leitura da palavra, né, a prática da palavra em si, ela vai criando, ajudando-nos a criar base, né, em nossa vida. E se você estiver assistindo aí, meu amigo, palavra de Deus é que liberta, que transforma, que traz firmeza, que revela quem Deus é, né? E o quanto Ele nos ama. E independente se alguém te ofendeu ou não, Deus não é culpado. Pelo contrário, a palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando diz a palavra que Ele amou o mundo, significa que Ele amou todas as pessoas. Aí, falando da palavra, né, hoje, meditando na palavra de Deus, me deparei com esse versículo, né, Salmo 119, 18. Abre tu, Senhor, os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Ai, que benção. Né? Como o pastor falou, a palavra que liberta, é a palavra que faz divisão, é a palavra que nos direciona a sermos melhores a cada dia, a nossa bússola, né? É verdade. E hoje, né, já com uma maturidade maior, a gente vê que problemas que passei naquela época, problemas que a gente passa hoje, mas hoje a gente tem uma estrutura melhor, né? A palavra já está no nosso coração, a gente sabe passar por esse problema, sabe que não é fácil, não tem vez que tem problema que machuca, que dói. Eu digo, o evangelista Paulo, que a adversidade ela é um mecanismo natural, talvez até sobrenatural, de Deus para a nossa vida. Porque todo mundo que você for conversar, que um dia conheceu a Deus, pelo menos a sua maioria, alguém passou por uma adversidade na vida, e essa adversidade, esse medo desta adversidade, a insegurança, nos leva para alguém que é maior do que nós, que é o próprio Deus, né? Verdade. Então é muito interessante como Deus usa momentos difíceis na vida de qualquer pessoa, mas na intenção de trazê-lo para perto dele, né? Esse é o amor de um Deus grande como o nosso. Verdade, sim, Deus é maravilhoso, não há nada melhor do que servir, né, pastor? É verdade, não há nada... A gente pensar do que ele fez, o servo sofredor, né? O que ele fez na cruz do Calvário, né? É verdade. Ele derramou, não foi parte do seu sangue, ele derramou todo o seu sangue por todos, né? Eu falava ontem lá na igreja a respeito desse Deus, né, que despiu-se da sua glória e se fez como um de nós, né? Ele em nenhum momento quis usurpar o lugar que era dele, que é o do próprio Deus. Tudo por nos amar. Vale a pena servir ao Senhor. Bom, você hoje é evangelista em nossa igreja.
Sim. Já disse, né, que passou um tempo afastado lá atrás, na sua juventude. Ano 2000 você retorna à casa do Senhor, né? E como é que começa aí o seu ministério, né? Como é que começa o seu ministério? Eu vejo que quando a gente levantamos a mão para o Senhor, passamos a ser membro de uma determinada igreja, e ali a gente se empenhando, ali, trabalhando, sem ver cargos, né? Deus fala, né, com o pastor, de certa forma. Fui separado para auxiliar diaconal, né? Fui consagrado ao diaconato, né? E trabalhando. E sempre trabalhando com aquele medo de não dar conta daquilo que eu fui chamado, daquele cargo que eu passei a assumir, mas é aquilo que nós falamos antes, o nosso Deus capacita. É verdade. E a partir daquele momento mais dado, mais é cobrado, né? Aí eu já passei a estudar mais, não é porque o cargo faz estudar mais, mas isso tinha que ser já desde de um membro ao pastor. Essa busca de conhecimento, essa busca de estudar a palavra, não é para aquele que tem algum cargo na igreja, e sim de todos. Na verdade, nós temos que buscar, né, nos achegar a Deus através da palavra, conhecer a Deus. E Deus, a melhor maneira de Deus se revelar a nós é através da sua palavra. Verdade. Né? A gente gosta de ver muitas experiências, poder, milagre, maravilha, para que, de alguma forma, a gente possa justificar a presença de Deus no ambiente. Mas é através da palavra, né? Através da Bíblia Sagrada que nós conhecemos ao Senhor. E esta prática vai trazendo uma perfeição. Você falou uma coisa interessante aí, que nós, quando levantamos as mãos para o Senhor, né, a gente praticamente já está começando ali no ministério, vamos dizer assim. E é uma verdade, porque ontem, por exemplo, nós tivemos o nosso primeiro encontro de missões, né, começou no sábado, foi uma bênção o trabalho, né? E nós estávamos falando ali que, na verdade, para fazer missões ou fazer a obra de Deus no contexto geral, nós não precisamos de um título. Não. Né? Nós precisamos estar alinhado com a palavra de Deus. E eu vejo ainda também, principalmente com a palavra de Deus, outra coisa. Todos têm que colocar no coração o seguinte: se levantou a mão para o céu, se aceitou o Senhor Jesus Cristo, já é um missionário ali. Verdade. Porque de graça nós recebemos e de graça também não temos que transmitir. É verdade. Assim que eu era um velho homem, fui transformado, né? Pessoas estão se perdendo, pessoas ainda se encontram na velha natureza, e Deus espera de mim. E Deus espera da igreja que levantou a mão a propagar a palavra dele. Propagar, né, o evangelho da salvação. E é interessante que nós estávamos falando um pouquinho atrás ali sobre maturidade, né? Uma vez eu estava lá na Igreja do Paraíso e eu não fazia parte de nenhum ministério, até porque eu ainda estava aprendendo algumas coisas aí a trancos e barrancos, né? Deus estava me arrochando um pouco. E eu caí na besteira de falar perto de uma irmã: quando eu for diácono desta igreja, eu vou abrir a igreja de 7 da manhã até meio-dia, todos os dias. Ela falou: quem falou que você precisa ser diácono para fazer isso? Muitas vezes eu vejo, né, rapaz, muitas vezes pessoas querendo fazer a obra de Deus, mas querendo um título. E ontem eu fechei o culto, pela misericórdia de Deus, com o entendimento que Deus me deu, dizendo o seguinte: qual é o título que nós precisamos para fazer a obra de Deus? Sabe qual é o maior título que eu encontro? O título de servo. Servo. Pronto. É o que Jesus fez quando despiu-se da sua glória. Ele se faz servo de todos nós. Verdade. Né? E eu amo falar sobre missões e sobre ganhar almas, porque Deus, ele é tão bondoso que, às vezes, o indivíduo chega na casa de Deus todo arrebentado,
né? E é transformado. Avariado pelas lutas e adversidade da vida. Aí Deus, né, levanta as pessoas que ali estão, que já foram recuperadas um dia, recupera aquele indivíduo e ele não vai folgar, não. Agora você está pronto para ajudar lá. É o compartilhar aquilo que foi bom, né, que você disse agora aí. Compartilhar, na verdade, aquilo que Deus fez em nós, né? Falar de Jesus é isso aí, é muito tremendo. E outra coisa também, título só causa, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Aí, a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Fui para o diaconato, né? Aprove Deus, o saudoso pastor Alexandre Martins, né? De diácono fui consagrado a evangelista. Ai, que benção. Mas ao peso, né? E vai só aumentando a responsabilidade. Agora, eu estava falando o seguinte, só para eu fechar essa questão. Na verdade, o que é o título? É o reconhecimento daquilo que você já faz. Entendeu? Então, o indivíduo que está esperando o título chegar, né? Para que ele possa fazer a obra de Deus, ele está redondamente enganado. Faça agora, né? Com a força que você tem na mão, busque ao Senhor, busque a Deus na palavra e vai fazendo que o restante chega. E é muito bom trabalhar na obra de Deus, né? Essa mesma experiência que eu tive lá, a primeira experiência missionária foi com o senhor. Amém. Né? Foi lá em Teófilo Otoni, Almenara, aí eu aprendi o caminho com o presbítero Joilson. Depois eu voltei verdade. Mais 2 vezes. Depois você levou o Joilson, não? Não, depois deixei ele para trás. Aí fui mais 2 vezes, né? Piedade do Rio Grande, São João del Rei, né? Fui uma vez lá na igreja que o senhor estava lá em Volta Redonda e sempre aprendendo com os irmãos, né? A missionária Ana, né? Tem também o trabalho que ela faz com criança, né? Criança, né? Eu não sou tão bom igual a ela, mas pela experiência, o modo de ela agir, o modo de ela trabalhar, no ano antes da pandemia. A pandemia foi 2000, começou? 2020. 2020? 2020. 2020. Aí foi janeiro de 2020, né? Eu tive a experiência lá na Congregacional de Formiga, qual eu e minha esposa ficamos lá 1 mês, substituindo lá o pastor Diego. O pastor Diego pegou umas férias, ficamos lá 1 mês. E o interessante é que, através do trabalho com o senhor, a irmã Ana, o Andrezinho, o diácono Andrezinho, filho dos senhores, né? Que trabalhava também com a criança, isso. Eu pude aprender, né, guardar um pouco, porque o mês todinho que eu fiquei lá na cidade de Formiga, em Minas Gerais, praticamente trabalhando com criança, né? A igreja lá com umas 10, 12 pessoas, mas o maior número de crianças. Escola dominical, era com a criançada. Aí eu lembro que no primeiro dia de aula com as crianças lá, rapaz... mas não é fácil, né? Não. Falar para criança é mais difícil. Mas é prazeroso, né, rapaz? Mas é prazeroso. Hoje, por exemplo, tem alguns anos que nós saímos lá da cidade de Teófilo Otoni e algumas daquelas crianças que nós trabalhamos lá que estão dando continuidade no trabalho, juntamente com os irmãos mais antigos que estão lá. Igualmente lá, eu tenho acompanhado, né? Voltei lá só mais uma vez, aí tem lá as crianças já ajudando lá o pastor Diego, né? E o interessante é que no último dia lá, que foi a despedida, nós fizemos uma escola dominical, fizemos uma festividade para as crianças lá, né? E fui lá, teve uma boneca articulada, brincadeiras, né? E, rapaz, eu fiquei tão impactado com a despedida, né? Todos se emocionaram, né? Sim. Eu lá, as crianças chamando de tio, tia, né? E foi bom essa experiência com criança, né? Cria laços na vida da criança que ela nunca mais esquece. Verdade. Você esteve lá em Formigas, né? Conheceu o Diego. Diego, eu tenho uma admiração pelo pastor Diego muito grande, porque... Pastor Diego e a missionária Kézia, né? Isso, por toda a família. Eu tive lá um dia pregando, mas foi tão rápido, eu estava por perto, né? Mas perto, sim, 200 interrompendo o senhor um pouquinho, e foi através do senhor que eu conheci o Diego. Sim. Que o senhor estava em Formiga, não, estava em São João del Rei,
Sim. Aí o senhor foi lá pregar. Isso. Aí o senhor falou assim, rapaz, você precisa conhecer Formiga. É pertinho daqui, longe pra caramba. O pastor parece que é até mineiro. Eu acho que é 220 quilômetros de São João del Rei, por aí. Aí, através disso, aí conhecemos lá o Diego. Encontramos, fizemos contato via telefone com o Diego, depois encontramos com ele lá no Centro de Convenções. Né? Ele teve bastante dificuldade, embora foi muito bem amparado. Acredito que está sendo pela Igreja Congregacional do Conforto, na pessoa do pastor Ioséias anteriormente, e agora o pastor Gabriel, né? Pastor Gabriel. E o mais interessante que eu vi essa semana, que o reverendo Luciano teve lá, parece que já aquele trabalho ali já tem Acho que é Retiro, lá o nome do lugar. Uma localidade próxima de Formiga, lá em Retiro. Já gerou uma filha, né? Já. E aí, quando eu estava falando que eu admiro o pastor Diego e sua família, porque eles foram ali, embora parece que eles são naturais, natural dali, né, o Diego, mas foram lá e desbravaram, né? Começaram do zero. Começou na casa do Diego, na sala da casa dele. Começou na sala da casa dele. Aí dali teve um crescimento. Aí tinha a garagem, depois ele fez a igreja em sua garagem. Maravilha. Né? Aí teve o crescimento, depois alugou um prédio no centro de Formiga, se não me engano, na Avenida Rio Branco, lá no centro. Agora estou em outro endereço lá. Lá em eu não sei se já é o terreno próprio lá, me parece que eles tinham comprado. Não sei dizer não. Mas aí a gente busca essa informação depois. Tá certo. Então, um abração aí para o nosso irmão, pastor Diego. Né, sua esposa, missionária Kézia. Missionária Kézia e toda a família. Toda a membresia toda a de congregação Formiga. Lá, toda a igreja lá. Olha, dá um joinha aí, ó. Querubino Graça Cash. Ouviu? Compartilhe também, né, pastor? Compartilha nas redes sociais, se inscreva lá, ajuda a gente. Verdade. De vez em quando nós vamos estar trazendo alguém aqui para a gente conversar sobre o Evangelho, sobre as experiências. Né? Eu estou pensando aqui também, se a gente conseguir fazer uma gravação da tela, de repente eu posso entrar em contato lá com o pastor Diego via algum aplicativo qualquer, né? Verdade. O Meet. Hoje a tecnologia é muito grande. E aí eu gravo a tela, faço a entrevista com ele, a gente bate um papo ali, vai ser bacana. O pessoal vão gostar da... É muito bom. Mas é isso aí. Evangelista Castelar, a igreja ali em Zuzamota, né, teve duas perdas consideráveis. Houveram outras. Outras. Né, muitas outras. Diaconisa André, o Sadi. Por conta dessa pandemia. Edson, né, verdade. Muita gente boa, né, rapaz, que acabaram passando por essa situação. E tivemos ali o pastor Alexandre, né? Até essa madrugada eu estava assistindo aqui um vídeo antigo, né? Um dia que eu preguei lá. Até me emocionei um pouco na hora, porque, assim, tem 2 anos, né? Verdade. É muito difícil. E depois veio o pastor Adeilton, né? Pastor Adeilton dia 26 de dezembro desse ano faz um ano da morte dele. Pois é. Um grande amigo também. E foi um baque, né? Para o coração dos irmãos ali, né, rapaz? Verdade. Interessante que para a gente pensar de uma certa forma egoísta, né? Mas a gente sabe que os nossos irmãos estão na glória. É uma perca, o céu ganhou. É verdade. Eu não digo nem que seria egoísta, porque essa... Não, estou vendo que fica assim, sentindo a falta. A falta queria faz. Que tivesse aqui, né? Mas Deus estando no controle, Ele fez... Mas nessa terra nós estamos no quê? Propagar a palavra, sabedor que ninguém ficará por semente. Verdade. Tivemos o dia de nascer, né? Mas o dia de morrer está nas mãos de Deus. É verdade. E o interessante é estar bem com o nosso Deus, né? É verdade. Estar bem com o nosso Pai. Eu acho que dessas lições que a gente vai tirando acerca de situações como esta, né? A importância de estar bem com Deus, porque verdade. Nós não sabemos o que poderia vir sobre nós daqui a um segundo, nós não sabemos. Né? Deus ele está no controle de todas as coisas. E estar bem com Deus, passaporte carimbado, não é verdade? Verdade. O saudoso pastor José Flávio de Moura, né, que falava assim que, irmãos, eu tô aí, enquanto Deus quiser me deixar, eu vou ficando. Mas são situações que acontecem, né? Mas o Deus ele sempre traz o conforto, né? Verdade. E
E agora a obra continua, né, para aqueles que estão ficando, e não podemos parar de anunciar do Evangelho. Muitos homens e mulheres de Deus ao longo da história fizeram grandes coisas, se foram também. E Deus, em cada geração, em cada era, né, tem levantado homens, mulheres, crianças, pessoas comprometidas com o reino de Deus, não é verdade? E é muito bom servir a Deus. Se você estiver assistindo esse vídeo, guarda isso no seu coração. O dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus foi a melhor escolha que eu fiz para a minha vida. Não há arrependimentos. Não quer dizer, né, Paulo, que a nossa vida às vezes não tem uns altos e baixos, porque é aquilo que eu falei há pouco tempo agora sobre a adversidade, né? Tem hora que alguma coisa vem tentar nos tirar da nossa zona de conforto, mas aí nós temos aqui temos a paz, a presença de Deus, né? A paz que só Cristo pode dar. E interessante, teve uma experiência, a nossa irmã na igreja me contou que ela teve no aniversário de uma determinada pessoa, agora 2 semanas atrás, né? A pessoa não era evangélica, não. Aí o pessoal evangélico estava se divertindo, brincando, conversando, dando risada. Aí ela chegou para o dono da festa: esse povo aí é crente? Eles estão tão alegres, né? Porque a nossa paz é uma paz diferente. Verdade. O mundo lá fora procura uma droga, uma bebida, né? Procura algo para trazer uma felicidade, né? Mas não é uma felicidade passageira. Mas o servo de Deus, apesar das perdas, da tribulação, das lutas, sempre está com o coração alegre, né? Sabedor que quem carrega nossas cargas aqui é o Senhor Jesus Cristo. É verdade. E Ele nunca dá nada além para nós, né? Se Ele der além, vai levar a gente no colo ali no... Eu sempre digo também acerca da provação, né? Deus, Ele nunca prova alguém para reprovar. Porque se Ele provasse alguém, permitisse a prova para alguém que não suportasse aquela prova, significa que Ele queria mesmo que o indivíduo se perdesse. Mas quando a palavra de Deus diz que Ele não dá uma prova que nós não possamos suportar, então se a gente pode é porque Ele quer o nosso bem. E Ele passou, né? Você vê que João 6,33, né? O mundo 16,33. 16,33, Isso. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. E Deus, com todo o seu poder, Ele poderia, na hora que Ele foi tentado ali no deserto, ali, o diabo: transforma essa pedra em pães aí. Né? Ele, 40 dias, ali naquele jejum ali, Ele poderia, né, pelo poder que Ele tem, porque Ele era 100% homem e 100% Deus, pedra, transforma em pães, e se saciasse ali. Verdade. Mas, e hoje, se Ele fizesse isso? Não, Ele passou fome lá, mas Ele transformou pedra em pães. Mas não, ele não teria testemunho. Ele passou tudo como homem, para mostrar hoje para a gente. Não, nós também conseguimos passar. É verdade. Este aí é um ponto importante, porque quando Jesus diz, né, que Ele passou por aflições, que Ele venceu, Ele estava falando como homem. Como homem. Então, ou seja, se eu venci... Tem desculpa, não tem? Tem não. E como falou, Ele não vai dar nada além. Ele vai dar ali no ponto exato. Até ali nós vamos aguentar. Se nós não formos aguentar, Ele... Aonde nós não aguentamos, o Senhor coloca a mão. Verdade. É isso aí. Mais alguma história lá dessas viagens missionárias aí? Eu vejo tudo isso tipo um preparo. Desde a primeira ida a Teófilo Otoni, a segunda, a terceira, e até mesmo na minha igreja trabalhando, né? Na época, eu fiquei 6 meses, o pastor José Carlos Queiroz, né? Me lembro. Pastor José Carlos Queiroz era pastor da igreja evangélica aqui em Campos, no Parque Santa Helena, no ano de 2015, o pastor José Carlos Queiroz, né, ele nos solicitou, eu, o diácono e a minha esposa,
a apoiar o trabalho, a igreja, por 6 meses. Né? De julho a dezembro, ficamos lá 6 meses, lá na Igreja Evangélica do Parque Santa Helena, né? Aí, interessante que quando deu 6 meses, né? Aí teve um culto de despedida lá da igreja, né? Também aprendi muito lá com o pastor Zé Carlos. Aí teve um culto de despedida e no mês seguinte, né? Aí dia 31 de dezembro, me apresentei ao pastor Alexandre aqui na Zusa Mota. Aí em janeiro de 2016, aí teve alguns pastores de Volta Redonda vieram e o pastor Moura estava presente, né? Eu também estava lá, né? Aí o pastor Zé Carlos, companheiro, você me abandonou. Eu, por quê, pastor Zé Carlos? Venceu o prazo, você foi embora, mas o senhor falou o quê? O senhor falou por 6 meses, eu descumpri assim, uma palavra assim, eu descumpri o contrato? Não, eu que não soube pedir, se eu soubesse eu pedia mais tempo. Aí a gente vê que essas viagens com o senhor, essa experiência de 6 meses lá no Santa Helena, aí no dia 31 de dezembro de 2015, quando eu voltei da igreja de Santa Helena, né? Até então, voltei, falei com o pastor Alexandre, mas não... Eu fiquei sentado ao banco ali, né? Aí, aqui na igreja do Zusa Mota, a diretoria, ela é recebida, né, é apresentada à igreja no dia 31, no culto ali de Santa Ceia, no culto de passagem de ano. Aí o evangelista Deilton, na época, ele desceu lá do púlpito, eu estava lá no último banco, ele me chamou de Neu, ele falou assim, né? A gente tinha um carinho muito grande, ele brincava, estou precisando de você. Eu falei, você vai ser meu vice em missões aqui do departamento de missões. Eu, não, rapaz, já teve eleição já, né? Não. O único cargo que não foi escolhido foi o do vice. Então, a gente estava esperando a sua volta. Já que você voltou hoje, na hora que chamar a diretoria, chamar o departamento de missões, você faça o favor de estar ali, lá no púlpito, lá no meu lado lá. Então, também com o nosso saudoso pastor Adailton, eu aprendi, né, muito com ele. Esse período que eu fiquei à frente, juntamente com ele, lá no departamento de missões, nós conseguimos assim, abrir novos trabalhos, né? Pude ajudar em novas congregações, né? E uma experiência muito boa também. Né? A gente vê que tudo é gradativo. Né? Verdade. Talvez a gente nunca vai conseguir ser ou assumir algum cargo, né, sem experiência. Você vê que no decorrer todo esse ano... Tudo teve um propósito, um objetivo, né? Aí sempre Deus nos ajudando, nos auxiliando, porque quando a gente estava passando determinada situação, a gente... Me ajuda aí, ó. Foi o Senhor que me chamou aí, ó. Aí Deus sempre nos honrou, tem nos honrado, e nós estamos aí, né? E quanto a gente puder estar trabalhando, né? E você vê que, às vezes, a gente pensa, por exemplo, não sei se era esse o caso, vou ali em Teófilo Otoni conhecer a obra missionária, mas como um passeio até, sei lá, e de repente as coisas vão acontecendo, Deus vai dando, assim, as experiências, né? Você vai se lançando, Deus vai abrindo portas, há uma capacidade, né? Uma capacitação disso tudo aí, e Deus acaba usando tudo isso, né? Mas não é passeio não, que quando chega lá, os pastores, prega aí, ó, vai pregar hoje. O pastor Osíris, pastor Osíris, quando mandou os irmãos para lá, falou, não dá moleza para eles, não. Inclusive, ontem foi culto de missões também na nossa igreja, ao término do culto ele falou o seguinte, a obra missionária, a maioria das vezes, não toda a maioria das vezes, quase nós vamos com o nosso recurso próprio, né? Tem algumas ofertas que a igreja ajuda, né? Mas ele falou assim, você está indo com o seu carro, né? Então você vai direitinho, né? Ele contou a lição, você vai dirigindo direitinho, entendeu? Para não dar nada de errado, porque não tem outro carro para te dar, não. E outra coisa, eu já falei lá com o pastor André, vocês não vão passear, não, é para trabalhar. Falou, entendeu? Teve uns lá que eu botei para subir umas escadarias lá, rapaz.
Eu lembro, foi daquele irmão que estava lá da igreja de São Geraldo, que estava em Goiás, que foi lá fazer Paulo Sérgio. Foi Paulo Sérgio? Foi esse que o senhor botou para capinar lá? Não. Não lembro, rapaz. Teve um que o senhor botou lá, pai. Pastor foi lá em Piedade, Rio Grande, para o irmãozinho for fazer... Ah, não, o que foi em Piedade, Rio Grande foi João Paulo. João Paulo, é. João Paulo. Eu não Trabalhou lembro lá. se eu coloquei para capinar. Mas aí isso é bom. Faz bem, né? Faz bem. Mas é isso. O outro pastor, né, também, que assim, tem uma história bonita, né? Qualquer dia eu vou ver se eu converso com ele aí. É o pastor Edmilson, né? Pastor Edmilson. Ali São Geraldo. Você esteve lá também, né? São Geraldo. São Geraldo. Pastor Edmilson. E pastor Edmilson também ali foi em novembro, se não me engano, foi 2016. Nós fomos para São Geraldo visitar a igreja de Novo Horizonte, que é a congregação de São Geraldo, fazer um trabalho de homens. E no domingo, né, era 2 de novembro, no domingo, teria inauguração da igreja de Monte Celeste. Sim. Em São Geraldo. Rapaz, essa foi também uma grande experiência que eu tive no campo missionário e na obra de Deus, né? Eu lembro que no almoço lá na igreja de Novo Horizonte, que é na cidade de Visconde de Rio Branco, né? Sim. Mas é congregação de São Geraldo. Eu estava almoçando, aí o pastor Alexandre senta do meu lado. Ô Paulo, você vai pregar hoje na congregação, lá na inauguração da congregação. Eu pregar? Quem vai pregar é o senhor que veio para isso? Não, eu não vou pregar não, que eu estou rouco. Aí, rapaz, eu não acreditei do que o pastor Alexandre falou e estou lá. Foi uma carne de porco saborosa, uma saladinha. Maravilha. Né, como eu sou bom de boca. Tranquilo. Aí eu estava saboreando, rapaz, não deu 5 minutos, quem senta do meu lado? Pastor Edmilson Marques. Ô Paulo, o Alexandre falou com você? Eu falou. E aí? Eu não vou pregar não, é você que vai pregar. Pastor Querubino e amigos ouvintes aí. A partir daquele momento que o pastor Edmilson confirmou que eu iria pregar, não desceu mais nada. Aí eu peguei Jaqueline, vamos embora, que eu estava hospedado na casa do pastor Edmilson. Aí peguei a Bíblia lá, eu ando com alguns esboços, né? Viro para lá, viro para cá, puxo papel, Senhor, não sai nada. Não estava saindo nada, né? Aí eu orei a Deus, Senhor, me ajuda. Aí eu preguei João 3,16, né? João 3,16. Mas o mais bonito, também, voltando no sábado eu fiz evangelismo lá. Eu, agora então, o pastor Paulo Sérgio, né? Sim. E mais alguns irmãos lá de São Geraldo. Eu fiz evangelismo e passei a conhecer a localidade de Monte Celeste, né? O local ali, até então, na época, era pouco evangélico, né? Fizemos evangelismo. Aí aprove Deus, no domingo, está pregando lá, né? Aí eu comecei a pregação falando uma palavra que eu aprendi com o pastor Alexandre. A oportunidade pode ser uma surpresa, né? Mas você nunca pode ser pego de surpresa. O servo de Deus ele tem que estar sempre com uma palavra. Eu sei que eu preguei em João 3,16, né? Eu preguei não, Deus que falou, porque realmente não tinha preparado nada, mas o Espírito Santo falou grandemente no nosso coração. Se não me engano, é em 1 João 1,19, que fala assim, se não for 1,19, está ali, 1 ou 2,19. Vós tende a unção dos santos e sabei tudo. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Ele é o autor da Bíblia ali, né? A gente lê, estuda, aí na hora Deus honrou, Deus falou grandemente. Aí um céu azulzinho, foi o culto, foi à tarde. Aí quando eu fiz o apelo, foi umas 15 pessoas levantaram a mão. Rapaz, que benção, hein? 15 pessoas. Aí, rapaz, nesse evangelismo no sábado, uma pessoa falou que ia jogar pedra na igreja. Paulo Sérgio falou assim comigo, a irmã ali do lado, ali, a vizinha, falou que vai
vai encher de pedra na igreja. A igreja, né, é alta, um pé direito bem alto, né? Com aquele telhado Ele construiu uma igreja enorme lá. Né? Grande. De zinco não, é de... Galvanizado. Né? Aí, na hora que eu estava, eu e a igreja orando pelas almas, né, que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, na hora que eu fechei o olho, ouvi o barulho de pedra. Eu, meu Deus do céu, a mulher está jogando pedra. Aí, mas eu abri o olho. Quando eu abri o olho, né, não era pedra, era uma chuva bem grossa. Sim. O tempo azul com um sol forte, né, e aquela chuva grossa. Aí acabamos de orar, a chuva parou. Entendeu? Você vê que as bênçãos de Deus foi derramada naquele lugar. Muito bom, rapaz, essas experiências que a gente passa aí na presença do Senhor. Considerações finais, né? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente pode voltar um outro momento. Qual conselho você daria para quem ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus ou até se afastou da presença de Deus? O conselho que eu dou para todos: a volta de Jesus está próxima, né? E no dia do juízo, hoje o nosso Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Ele está de braços abertos a receber todos, mas vai chegar um dia que ele vai ser o nosso juiz. Nós vamos ter só duas coisas: vinde bendito do meu Pai, ou apartai-vos de mim, maldito do meu Pai. Então, se você hoje está ainda em cima do muro, né? O muro é do diabo. Você tem que vir para o lado do Senhor Jesus Cristo. Reveja os seus conceitos, leia a palavra, né? Não sei se você hoje está desviado ou afastado por causa do homem, mas o nosso Senhor Jesus Cristo não tem nada a ver com problema seu com o homem. Pois quando nós estamos na igreja, nós temos que ficar ligados no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E você que não tem o Senhor Jesus Cristo no coração, ainda é tempo, né? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E quero convidar você a estar aí visitando a igreja aqui do Parque Santa Rosa, né? Isso, qual o endereço? Rua Alcântara, número 131. Alcântara, número 131. Quem estiver lá na Zusamota? Tá, Avenida Zusamota, 533. Amém? Amém. Igreja Evangélica Congregacional. Verdade. E obrigado. Costumo dizer aqui, ó, Igreja Evangélica Congregacional, uma igreja apaixonante. Apaixonante. Tá Amém? certo? Obrigado. Amém. Você que está nos assistindo aí, dê um joinha, dê um like aí. Querubino Graça Cast. Amém? É isso aí. Conversei aqui com meu amigo evangelista Paulo Castelar, né? Obreiro na nossa igreja ali, na Avenida Zusamota, Igreja Congregacional. Leva um abraço ao pastor Osíris lá, amém. Tá certo? Em nome de Jesus, fala para ele que nós queremos ele aqui, hein? Amém. Tá certo? Fazer um debate aqui qualquer dia desse. Bom. Vai ser bom. Um debate evangelístico aí, ninguém perde, né? Nem ganha. Eu quero estar presente também, né? Só propaga o evangelho. Tá certo. Deus possa abençoar a tua vida. Amém, pastor. Em nome de Jesus. É isso aí. Dá uma força pro nosso canal aí, Querubino Graça Cast, tá bom? De vez em quando um bate-papo legal, algumas reflexões que nós estaremos fazendo aqui, com o intuito de evangelização e motivação missionária. Tem muita gente com vontade de fazer a obra de Deus e, às vezes, fica esperando alguma coisa acontecer. Não espere, faça acontecer. Se lance. A palavra de Deus diz o quê? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muito tempo você vai ver. Se nós não tivéssemos nos lançado nos momentos da oportunidade que chegaram até nós, talvez não estaríamos aqui para contar a história. E só estamos porque nos lançamos à disposição de um Deus que é fiel. Um forte abraço, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Bate-papo de graça com o pastor Querubino.